Olá, boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui para um Entre Idades Informa. Espero que seja do vosso agrado. Um, Dizer que podem ir colocando as vossas questões ao longo de toda esta transmissão em direto. Vamos hoje falar na Entre Idades Informa o tema das quedas nas pessoas idosas, nomeadamente os fatores de risco e as estratégias de prevenção. Portanto, vamos então focar estas duas questões dos fatores de risco e das estratégias de prevenção. Em termos do que é que vamos falar mais concretamente, vamos falar sobre as quedas e o impacto das mesmas nas pessoas idosas, os fatores de risco, que estão subjacentes às quedas nas pessoas idosas, claro, e as estratégias de prevenção. Com certeza que já todos nós contactámos com algum familiar nosso com mais de 65 anos, ou portanto uma pessoa idosa, que caiu ou se desequilibrou. Vamos tentar perceber hoje o porquê que isso acontece, qual é o real impacto que isto tem na vida das pessoas e que estratégias de prevenção podemos adotar. Portanto, vamos começar. Antes disso, falar só um pouco sobre o enquadramento geral sobre as quedas. Portanto, o que é uma queda? A queda é um movimento não intencional que conduz à instabilidade da pessoa idosa e a pessoa, portanto, cai. Dizer também que a maior parte das quedas ocorre nos domicílios das pessoas idosas, quando no desenvolvimento das tarefas do seu dia-a-dia, mas também são muito frequentes em instituições, nomeadamente hospitais, estruturas residenciais para pessoas idosas. Aqui, em termos de expressão dos números, verificamos que uma em cada 3 pessoas com mais de 65 anos sofre um acidente doméstico por ano. Portanto, é um número significativo. De todos os acidentes domésticos, o principal mecanismo de lesão, ou seja, as causas de lesão no corpo, a causa é a queda. Uma em cada 2 pessoas com mais de 80 anos sofre de uma queda pelo menos uma vez por ano. Portanto, são números muito significativos. As quedas são uma das principais causas de morbilidade, ou seja, de doença e de morte em pessoas idosas. E, portanto, devemos ter atenção a estas estratégias de prevenção e os fatores de risco, de modo a minimizar estes números. Vamos de seguida, então, verificar que origem é que isto é que tem as quedas, ou seja, quais são os fatores de risco. Em termos de fatores de risco, as quedas têm uma origem multifatorial, ou seja, dependem de vários fatores, e podemos arrumá-los em duas categorias. Os fatores de risco intrínsecos e os fatores de risco extrínsecos. Ou seja, os intrínsecos são aqueles que dizem respeito à própria pessoa, às condições da própria pessoa idosa, e os fatores extrínsecos dizem respeito às questões que estão fora do âmbito da própria pessoa e dizem respeito, muitas vezes, ao ambiente onde a pessoa está a viver. Em termos de fatores intrínsecos, temos os fatores demográficos, os fatores sociais, o próprio processo do envelhecimento, a existência de determinadas doenças e o uso de medicação destas próprias doenças ou outra medicação que a pessoa esteja a tomar. Em termos de fatores extrínsecos, temos as barreiras físicas em casa, portanto, todo o ambiente em casa que não é propício à convivência, à vivência da pessoa na sua casa, e também as barreiras no espaço exterior. Vamos agora de seguida avaliar uma a uma, no sentido de perceber como é que estas questões implicam, ou seja, estas questões implicam no dia-a-dia das pessoas e, nomeadamente, como fatores de risco para a ocorrência de queda. Em termos de fatores demográficos e sociais, temos como fator de risco o aumento da idade. Portanto, é inevitável que o aumento da idade constitua um fator de risco. O facto da pessoa ter uma história prévia de quedas, ou seja, o facto de já ter caído, faz com que haja alguma coisa, algum fator de risco prévio para que tenha ocorrido essa queda. E, portanto, é mais provável que a pessoa volte a cair uma segunda ou terceira vez. O facto de viver sozinho também é um fator de risco. As pessoas, quando vivem sozinhas, precisam de fazer todas as tarefas do seu dia-a-dia e, como tal,
arriscam mais, andam em pisos mais escorregadios, sobem a cadeiras, a escadotes. Portanto, isto tudo e o facto também de viverem sozinhos, têm menos estímulos, também condiciona a vida das pessoas. Apresentarem outro fator de risco demográfico e social é apresentar dificuldade nas atividades de vida diária. Portanto, o facto da pessoa apresentar alguma dificuldade nas tarefas de vida diária implica que tenha alguma dificuldade mais corporal, mais em termos motores ou cognitivos, e portanto a propensão para as quedas também é maior. Em termos do processo de envelhecimento, é também ele um fator de risco, mas especificamente alguns pormenores. À medida que nós envelhecemos, temos uma menor capacidade visual e auditiva. E, portanto, esta capacidade de ver e de ouvir permite-nos a orientação no espaço e no tempo. E se nós nos desorientamos, também mais facilmente caímos. Existe uma menor velocidade e tempo de reação. Ou seja, as pessoas mais velhas demoram mais tempo a reagir aos desequilíbrios. E numa situação de desequilíbrio demoram mais tempo a reequilibrar-se e, portanto, pode mesmo culminar numa queda. Existe também uma diminuição do equilíbrio e da qualidade da marcha. Portanto, isto são tudo fatores que também contribuem para a ocorrência da queda. Em termos de doenças específicas e algumas medicações, dou aqui alguns exemplos, como é o caso da depressão, da doença de Parkinson, do acidente vascular cerebral, as cataratas, o glaucoma, as artrites e outros. E também aqui em termos mais globais, os efeitos secundários de determinadas medicações e a existência da polimedicação, ou seja, as pessoas idosas têm muitas vezes a toma de muitos medicamentos, 10, 12, até 20, já vi pessoas a tomarem cerca de 20 comprimidos por dia. Portanto, estas interações, este excesso de medicação é também um fator de risco, porque alguns medicamentos provocam vertigens, tonturas, diminuição da velocidade do tempo e do tempo de reação. São tudo fatores de risco. E os fatores ambientais, portanto, por último aqui os fatores ambientais, que são as barreiras que existem dentro da própria casa, são determinadas coisas que existem dentro da própria casa, como no caso dos tapetes, pisos escorregadios, arestas e vértices que oferecem algum risco, zonas mal iluminadas, excesso de objetos, que são fatores de risco para que as pessoas se desequilibrem e possam cair. Mas também no espaço público. Nos passeios, por exemplo, quando está a chover, os passeios, então em Lisboa, isso acontece muito, são passeios com a calçada portuguesa muito lisos, com a chuva é muito fácil todos nós escorregarmos e também, naturalmente, as pessoas idosas. Ou então, outro exemplo, é o uso dos transportes públicos, que também provocam alguma instabilidade e como consequência, a queda. Portanto, como vimos, são vários fatores que estão aqui subjacentes à queda, são fatores de risco que podem ser uns evitados, outros não, mas que devemos estar sempre muito alerta neles. Vamos agora de seguida ver que consequências é que as quedas trazem para a vida das pessoas. Naturalmente trazem muitas. O facto das pessoas caírem pode aumentar as doenças que tenham, prévias, ou surgirem outras, nomeadamente lesões musculoesqueléticas, fraturas do colo do fémur, fraturas no membro inferior, nas pernas, nos braços, etc. Portanto, há aqui um aumento de doenças, ou pode mesmo existir o aumento do número de mortes em pessoas idosas, porque bateram com a cabeça, ou porque o facto de terem ficado numa situação de maior dependência faz com que morram mais rapidamente. As quedas também têm aqui uma implicação na perda de funcionalidade devido às limitações decorrentes da queda. Portanto, se a pessoa fica mais dependente, tem mais dificuldade em realizar as tarefas do dia a dia, portanto, fica menos funcional no seu ambiente. Aumenta o número de fraturas ósseas, isso já falámos, temos vindo a falar só para reforçar a ideia. A saúde frágil e a dependência nas atividades decorrentes de uma queda pode aqui implicar a institucionalização da pessoa idosa. Devido também à existência ao aumento de situações de inatividade
de inatividade e algum medo da pessoa cair e de sair de casa, faz com que reduza os contactos sociais estabelecidos, portanto, a tendência aqui para o isolamento, alguns quadros de depressão. Aqui, como consequência mais genérica, um síndrome que costuma existir, é o síndrome pós-queda. Este síndrome nada mais é do que o medo que as pessoas idosas têm de voltar a cair depois de terem caído uma primeira vez. Até restringem todas as coisas que fazem com medo de voltarem a cair. E, portanto, existe um ciclo, o ciclo do síndrome pós-queda, em que as pessoas primeiro caem, perdem confiança e têm novamente medo de voltar a cair. Como consequência, há uma dificuldade no equilíbrio e na marcha, uma restrição nas atividades do dia-a-dia, tornam-se mais dependentes nessas atividades do dia-a-dia e, como vimos anteriormente, pode ocorrer novamente uma situação de queda. Como vimos, são os fatores, as consequências para a queda são de facto muito negativas e implicam aqui uma alteração na vida e no cotidiano das pessoas idosas. Mas então o que é que nós podemos fazer para prevenir as quedas em pessoas idosas? Eu arrumei aqui umas estratégias e vamos falar uma a uma. Não me vou alongar muito, porque não temos muito tempo, mas poderemos eventualmente voltar ao tema um pouco mais tarde. Uma das estratégias é a atividade física regular. Esta atividade física regular prepara o nosso corpo para reagir à queda em situação de desequilíbrio ou para evitar que nos desequilibramos. Os exercícios indicados são exercícios de força nomeadamente nos membros inferiores, ou seja, melhorar a capacidade do músculo de produzir força. A coordenação dos movimentos, a melhorar a capacidade do movimento ser mais coordenado e que responda àquilo para o qual foi pensado. E, naturalmente, o equilíbrio. Portanto, aqui no equilíbrio são exercícios que melhoram o mecanismo de alerta do corpo para reagir em situações de queda. Portanto, face a uma situação de desequilíbrio, o corpo já estará mais preparado para reagir. Falámos há pouco como fatores de risco as questões do espaço da casa, mas o que é que isto quer dizer concretamente? São adaptações na casa muito simples, todos nós podemos fazer. Na Entidades em Forma, anteriormente já fizemos um vídeo sobre adaptações na casa e como tornar a casa mais amiga da pessoa idosa. Sugiro que vejam esse vídeo no nosso canal do YouTube. Mas em termos de adaptações, em termos gerais, são adaptações que permitem aumentar a segurança do domicílio, como por exemplo com o uso de corrimões, retirar os tapetes, criar uma boa iluminação, sensibilizar as pessoas idosas que devem ligar a luz durante a noite quando acordam, a ir à casa de banho. Deve ser promovido um espaço amplo, sem impedimentos, com objetos e com móveis, para que a pessoa possa mover-se facilmente ao longo da sua casa. Portanto, são alguns exemplos. Também existem adaptações na própria pessoa, como é o caso da utilização de calçado antiderrapante, roupa confortável, para não seja muito comprida, nem que seja muito apertada, para facilitar a liberdade dos movimentos. E aqui também a medicação, não no ponto de vista de reduzir medicamentos, mas sim garantir que a pessoa idosa tome adequadamente a medicação. Por isso pode ser usada uma caixa doseadora de medicamentos. Os produtos de apoio são também muito importantes na prevenção da queda. Não só em termos da prescrição certa dos produtos de apoio adequados à necessidade da pessoa, como também garantirmos a utilização segura dos mesmos. Por exemplo, conferir que as borrachas antiderrapantes estão intactas, nas canadianas, nas bengalas, nos andarilhos, garantir que de facto é o produto de apoio indicado por um profissional de saúde e que corresponde à necessidade da pessoa, garantir o apoio e a aprendizagem da pessoa no uso deste produto de apoio. Também é muito importante.
Outra estratégia de prevenção das quedas é a vigilância na saúde. Portanto, estarmos alerta para determinadas situações de vertigens, de tonturas, de dores em determinadas partes do corpo, dores de cabeça, que nos dão sinais de alerta de possíveis doenças e, portanto, sempre possível, deve ser contactado o médico de família ou o médico assistente para verificar se esses sintomas são ou não relevantes e se merecem alguma atenção. Em termos de estratégias são estas, com certeza existem outras, mas aqui as mais relevantes e que nós podemos fazer, que todos nós podemos fazer em nossa casa são estas. Deixo-vos aqui então este alerta de coisas que podem ser feitas. Em termos gerais, a minha mensagem é esta. Sugiro, no entanto, aqui algumas leituras adicionais, nomeadamente o site da Direção-Geral de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde, que tem alguns documentos importantes para leituras adicionais e mais aprofundadas do tema das quedas em pessoas idosas. E destaco aqui dois manuais específicos, que é o Manual de Prevenção dos Acidentes Domésticos com Pessoas Idosas da Direção-Geral de Saúde, que dá algumas estratégias zona a zona dentro da própria casa de banho, no quarto, etc. E aqui um outro livro, que é o livro Tropeções, Quedas e Trambolhões. É uma história caricata de uma pessoa idosa que tem medo de cair. E, portanto, toda a estratégia de prevenção das quedas é transmitida através de uma história. É um livro digital com animações, uma espécie de banda desenhada. Sugiro, portanto, que vejam, que consultem este livro. Em termos gerais, esta era a minha mensagem relativamente à prevenção das quedas no dia de hoje. Vamos verificar se existe alguma questão dentro daqui na nossa transmissão. Muito bem. Não verifico questões dentro do nosso direto. Portanto, não há questões dos nossos seguidores. Resta-me então agradecer o vosso tempo e espero que tenhamos ido ao vosso encontro. Neste momento já estão todos aptos a prevenir as quedas dos vossos familiares, ou sempre uma pessoa idosa de si própria. Qualquer questão, podem sempre entrar em contato com a Entidades. Refiro também que dentro da Entidades Clínicas temos técnicos que podem avaliar estes fatores de risco de uma forma mais aprofundada e definir estratégias mais adaptadas em função de cada caso, de cada domicílio, de cada patologia disponível. Caso tenham algum interesse em que façamos esta avaliação gratuitamente, podem entrar em contato connosco. Da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos um bom fim de semana e até uma próxima oportunidade.